Beleza? Seguinte. Em cada item, classifique as grandezas desenvolvidas indiretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Na letra A, ele está perguntando: distância entre duas cidades e tempo gasto no deslocamento entre as duas. Se ele não está te dando a ideia de velocidade, a gente vai supor que a velocidade, que ele vai de uma cidade a outra, é sempre a mesma. Então, vamos imaginar que do ponto A, ou da cidade A até a cidade B foram gastas 2 horas. Da cidade A até a cidade C, 2 horas e meia. Opa! Da cidade A até a cidade D, 3 horas. Então, qual a conclusão que a gente chega disso aqui? Que quanto mais distante for as cidades, mais tempo se gasta. Então, deixa eu apagar isso aqui, para a gente anotar isso que eu acabei de falar. Quanto mais distante, mais tempo se gasta. Perceba que essas palavras, Maybelline, deixa eu tirar. Percebam que essas palavras, elas são iguais. Se elas são iguais, então a gente pode falar que é uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Próxima. Número de operários para a construção de um muro e tempo para construí-lo. Galera, quanto mais operários trabalham para construir esse muro, menos tempo se gasta para terminá-lo. Perceba que essas palavras são opostas, então é uma grandeza inversamente proporcional, beleza? Medida do lado de um quadrado e o seu perímetro. Toda vez que a gente estiver diante de algo relacionado com geometria, vai ser grandeza diretamente proporcional. Em relação a lado e perímetro, ou lado e área. Sempre que você aumentar uma dimensão no lado, você vai estar aumentando tanto o perímetro quanto a sua área. Então, sempre vai ser grandeza diretamente proporcional. Próxima. Tempo para capinar um lote e o número de pessoas capinando. Galera, quanto mais gente capina o lote, menos tempo gasta para terminar esse serviço. Perceba que são palavras opostas, então é grandeza inversamente proporcional. Mais uma aqui. Área de um retângulo e a medida do seu comprimento. A gente acabou de falar que toda vez que for geometria e falar de área ou perímetro, sempre vai ser grandeza diretamente proporcional. Porque se você mudar uma coisa no lado, você muda tudo. Muda a área, muda ai, meu Deus, deu branco. O perímetro, sempre de uma forma diretamente proporcional. Área de um gramado e quantidade de água necessária para molhá-lo por completo. Então, quanto maior for a área do gramado, mais água eu vou ter que utilizar para irrigá-lo. Então, perceba que são palavras de mesmo sentido, maior e mais. Então, vai ser grandeza diretamente proporcional. E, por último, número de máquina e tempo necessário para asfaltar um trecho de uma avenida. Quanto mais máquinas estão ali trabalhando, menos tempo eu gasto para poder fazer esse asfalto. Se as palavras são opostas, então é grandeza inversamente proporcional. Dúvidas? Deixa eu olhar no chat. Nenhuma dúvida, tá tudo ok? Então vou continuar. Vamos lá. Questão de número 2. 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia. Então, vamos lá. 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais a essa seriam necessárias? Então é o seguinte, galera. Se eu aumento o número de areia, ou seja, de 200 para 1.600, eu estou aumentando, eu vou precisar de mais ou menos escavadeiras. Digitem aí no chat que vocês acham, por favor. É mais ou menos? Vai lá, valendo. Cadê esse povo? Isso, mais. Então, olha lá. Quanto mais areia, mais escavadeiras. Ou seja, são grandezas diretamente
proporcionais. Se são grandezas diretamente proporcionais, então a gente vai montar as frações seguindo essas retas. Olha lá, de baixo para cima, x está para 3, assim como de baixo para cima, 1.600 está para 200. Aí o que você vai fazer? Vai multiplicar cruzado. Multiplicando isso cruzado, nós vamos ter 200x igual a 3 vezes 1.600 vai dar 4.800. Esse 200 que multiplica passa para o outro lado, dividindo. E ao dividir 4.800 por 200, você vai obter 24, que é o total de escavadeiras. Beleza? Bom, galera. Mais uma aqui. Se preparem aí para a perguntinha. Isso vai ser mais ou menos. Um aparelho consegue irrigar 2 hectares em 40 minutos. Então, hectares, minutos. Quantos hectares, aqui é o nosso X, seriam irrigados por esse aparelho em 2 horas? Horas não está em minutos aqui, então vamos ter que converter. 2 horas é a mesma coisa que 2 vezes 60, porque a cada 1 hora você tem 60 minutos. Então vai dar 1.000 e vai dar 120 minutos. Então o raciocínio é o seguinte. Deixa eu ver aqui o chat. Olha a pergunta. Quanto mais tempo se passa, mais ou menos hectares vão ser irrigados. Valendo. Quanto mais tempo se passa, mais ou menos hectares são irrigados. E aí, falam aí no chat. Isso mesmo. Então vamos lá. Mais tempo, mais hectares. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Então, seguindo a setinha de baixo para cima, x está para 2, seguindo a setinha de baixo para cima, 120 está para 40. Aí eu vou lá e multiplico cruzado. Multiplicando cruzado, nós vamos ter 40x igual a 2 vezes 120, 240. Esse 40 que multiplica, passa para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser igual a 6. Beleza? Mais uma feita. Então, são 6 hectares que são irrigados. Professor, Pode falar. eu posso fazer 2 sobre x igual a 40 sobre 120 ou tem que ser o inverso? Sim, pode ser assim também, desde que seja diretamente proporcional, beleza? Se for diretamente proporcional, pode fazer assim do jeito que eu estou fazendo. Mas se for inversamente, a gente vai fazer de uma outra forma, que eu já vou explicar aqui nessa próxima questão. Galera, na questão número 4, muitas pessoas entraram em contato perguntando como é que fazia ela, ou porque o gabarito delas não estava batendo, porque tem a mania de fazer justamente isso, coloca um sobre o outro, coloca a igualdade, multiplica cruzado, nem sempre é assim. Então, vamos ver como é que funciona. Em uma empresa trabalham 3 telefonistas. Então, tá aqui, telefonistas, 3, e cada um atende, em média, 125 ligações. Então, ligações, 125. Se de 3 eu aumentar para 5 telefonistas, olha lá, estou falando em aumentar. Então, o número de ligações, se eu manter a mesma quantidade de sempre, vai aumentar ou vai diminuir? Olha a pergunta. Se eu aumento o número de telefonistas, então cada telefonista vai ter mais ou menos ligações para atender, valendo. Isso aí, muito bom. Olha aí, ó. Mais telefonistas, menos ligações. São que palavras de sentido opostos. Então, uma sobe e a outra desce. Como é que é quando for inversamente proporcional? Você repete a primeira, do jeito que está ali, e multiplica pelo inverso da segunda, e iguala o inverso da segunda. Multiplica não. Iguala o inverso da segunda. Ou então você segue o sentido da setinha. Olha lá, ó. De baixo para cima, 3 sobre 5, e de cima para baixo. Não, falei o contrário, né? De cima para baixo, 3 está para 5, igual a de baixo para cima, x está para 125. Aí você vai lá, multiplica cruzado, aí você vai ter o seguinte, 5 vezes x é 5x, 3 vezes 125 é 375. Esse 5 que multiplica, passa para o outro lado, dividindo. E ao dividir um pelo outro, você vai obter 75, que é o gabarito. Beleza? Dúvidas, sem dúvidas. Qualquer dúvida, pode ligar o microfone aí e me interromper a hora que você quiser, beleza?
Vamos lá, questão número 5. Usando 10 litros de óleo de copaíba, árvore nativa da Amazônia, então vamos lá, litros, 10. Um caminhão consegue percorrer 720 quilômetros, 780 quilômetros, km 780. Quantos litros seriam utilizados em um percurso de 1.560 quilômetros? 1.560 quilômetros. E aqui é o nosso X. Então, vamos raciocinar aqui, ó. Vou pegar o rosinho aqui. Quanto mais quilômetros esse caminhão roda, ele vai gastar mais ou menos litros de óleo. Chat valendo. É isso aí, ó. Quanto mais quilômetros, mais litros. Grandezas diretamente proporcionais. Então, é só você colocar um sobre o outro e multiplicar cruzado. Então, x está para 10, igual a 1.560 está para 780. Você pode fazer do jeito que você quiser. Professor, Oi. maybe later. Obrigado. Multiplicou cruzado. O que sobrou? 780x é igual a 1.560 vezes 10. Então, vai ficar 15.600. Esse 780 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. E ao dividir um pelo outro, você vai obter como resultado 20. Último. É outro que tinham dúvida. Todas as inversamente proporcionais, vocês não, algumas pessoas estavam com dúvida. Vamos lá. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou uma obra em 20 dias. Então, vamos lá. Horas. 8 dias. 20. Se o número de horas de serviço fosse reduzido para 5, olha só, antes era 8, reduziu para 5. Então, esse mesmo serviço ele vai ser finalizado em mais ou menos dias, valendo aí no chat. Se eu diminuo as horas, eu vou terminar em mais ou menos dias. E mais que mais isso, mais disso. Se tem menos horas trabalhadas, então eu vou demorar mais. Então, são setinhas de sentido opostos. Então, vamos lá, ó, repete a primeira, 8 está para 5. E igual ao inverso da segunda, x está para 20. Aí o que você faz? Você vai lá e multiplica cruzado. Então, vai ser 5x igual a 8 vezes 20, que vai dar 160. Então, esse 5 que multiplica passa dividindo. Então, x vai ser igual a 160 dividido por 5 vai ser 32. Rapaz, eu fiz isso muito rápido. É isso mesmo, 32. Então, peraí agora.